Uma mulher enfrenta o racismo, a exclusão e o poder de uma sociedade que ainda insiste em silenciar quem é diferente. Uma história de coragem, resistência e esperança que revela que, mesmo nas alturas mais altas, a verdadeira liberdade está na coragem de lutar pelo seu espaço. Você está pronto para testemunhar o voo da mudança? Se você também é contra o racismo, deixe aqui nos comentários a palavra respeito. Desculpe, senhora, mas parece que houve uma confusão. Precisamos que a senhora se desloque para que possamos acomodar nossa hóspede frequente, Valentina. Ela ergueu o olhar, manteve seu sorriso cortês e calmamente apresentou seu cartão Platinum e seu bilhete de voo. Sou membro Clube Latam Platinum e esse é o assento que reservei há 2 semanas. A atendente, Clarice, olhou para o cartão. Surpresa passou por sua expressão profissional, mas logo desapareceu. Ela olhou de Valentina para Helena, como se buscasse a aprovação da passageira mais abonada, ao invés de impor a política da companhia aérea. Helena bateu impacientemente no relógio e anunciou em voz alta: "Esse assento é meu. Eu sempre sento lá na minha parte habitual do voo." Seguiram-se sussurros, murmúrios de exclamações na cabine. Os passageiros trocavam olhares que variavam entre simpatia e choque. Valentina entendeu que aquilo não era apenas uma questão de assento, mas um momento em que todos os olhares, amigos e inimigos, se fixaram nela. O que eles não sabiam era que esse ato mesquinho de discriminação marcaria o início de uma crise na Latam. E através de tudo isso, Valentina Almeida permaneceu sentada na 4A, firme e inabalável, com o olhar fixo e decidido a não ceder à injustiça, por menor que fosse. A atmosfera na cabine de primeira classe parecia ainda mais pesada após sua firme resposta. Clarice hesitou por alguns segundos, seus olhos indo do cartão de Valentina para o rosto de Helena. E depois, varreram os assentos luxuosos que há muito tempo eram território exclusivo dos clientes habituais, como Helena. A hesitação de Clarice não era apenas protocolo. Em cada gesto e olhar, havia a sombra de um sistema de valores implícitos que reservava privilégios às pessoas que se encaixavam no padrão da companhia. Clarice inclinou-se um pouco à frente, abaixando a voz numa tentativa de soar gentil, embora carregada de pressão. "Entendo, senhora Almeida, mas esse assento costuma ser reservado aos nossos membros Platinum de longa data, como a senhora Helena aqui. Espero que compreenda. Posso oferecer-lhe outro assento de primeira classe com as mesmas comodidades? Queremos apenas garantir que nossos clientes fiéis recebam o melhor serviço possível." Para muitos essa mensagem soou diplomática, mas para Valentina soou como uma máscara de preconceito enraizado na ética da companhia. Palavras polidas que mascaravam exclusão, uma negação do direito legítimo dela de ocupar aquele lugar. Valentina, no entanto, manteve o olhar firme. Olhou nos olhos de Clarice e falou, calma, mas com firmeza: "Obrigada, mas reservei este assento com antecedência. Sou membro Platinum e segui todo o procedimento de reserva corretamente. Não, posso mover-me." Apesar da suavidade na voz, a recusa de Valentina provocou um silêncio constrangedor na cabine. Alguns passageiros trocaram olhares desconfortáveis, outros observavam em silêncio, com celulares treinados na cena. Nesse instante, a discriminação deixou de ser uma questão velada e virou tema explícito na conversa. Confrontar um viés que muitos presumiam, mas poucos admitiam. Helena, com sua bolsa Gucci na mão, vestindo um terno azul marinho impecável, cuja expressão denunciava sua insatisfação, deixou claro que via Valentina como invasora, não por sua juventude ou vestuário simples, mas por sua cor de pele mais escura e a ousadia de desafiar o privilégio enraizado. Helena olhou ao redor, depois se inclinou para perto de Clarice e, com a voz baixa e autoritária, disse: "Sinceramente,
Espero que esse voo não seja atrasado por uma confusão tão trivial. Clarice, entende o que estou dizendo, certo? Não era apenas uma observação, era uma ordem tácita, uma afirmação do status de Helena naquela viagem. Ela sabia exatamente quanto a companhia valorizava seus bons gorjetas após cada voo. E como parte daquele teatro de luxo, secretamente deslizou uma nota de dinheiro para a mão de Clarice, enquanto fingia ajeitar a bolsa na cadeira superior. Um toque sutil, um olhar cúmplice, e Clarice compreendeu. Aquele breve momento clandestino marcava uma linha irrevogável. Um favorecimento velado à cliente habitual. Clarice, antes uma profissional gentil, passou a aceitar o dinheiro, transformando sua conduta em algo transparente. O que antes era uma habilidade social sutil, passou a uma propina clara, velada sob a máscara do luxo e da autoridade de uma VIP. Fora da cabine, a música ambiente tocava suavemente, e o serviço prosseguia. Mas lá no fundo da primeira classe, as máscaras começaram a cair. As expressões de Helena revelaram uma satisfação velada, enquanto ela observava Valentina com um sorriso satisfeito, como alguém que recuperou um território, uma vitória simbólica de privilégios anacrônicos. Cada gesto e olhar transbordavam a autossatisfação de quem está habituado a ser servido às custas dos outros. Valentina permaneceu impassível, sentada firme, com a postura reta e os olhos no horizonte através da janela. Sua mão segurava o bilhete e o cartão Platinum, consciente de que aquela corrente de preconceito ainda não tinha chegado ao fim, que um confronto estava por vir. Uma batalha entre um legado de discriminação e a esperança de justiça. O ar na cabine parecia ainda mais pesado após a reação de Valentina. Clarice, a atendente, aguardou alguns segundos, antes de se aproximar lentamente, baixando a voz. Senhora Almeida, posso oferecer-lhe um assento alternativo na classe executiva com todas as comodidades? Mas Valentina, firme, respondeu. Agradeço, mas reservei este lugar porque é o que me foi destinado e cumpri todos os requisitos. Não vou me mover. O silêncio que seguiu foi tão pesado que alguns passageiros atentos perceberam que a situação já tinha ultrapassado os limites da formalidade. Um deles, num tom de indignação, sussurrou para o acompanhante ao lado. Inaceitável! A discriminação ainda existe assim, aberta? Outros permaneciam calados, vendo o espetáculo de poder e privilégio acontecer diante de seus olhos. Naquele momento, uma verdade explícita pairava no ar. Aquilo não era apenas uma questão de assento, mas uma luta de direitos silenciados. Valentina, com sua postura tranquila, sabia que aquele ato de exclusão não ficaria sem resposta. No fundo, ela sentia uma força silenciosa crescendo. A de muitos que também lutam contra um sistema que insiste em afastar quem é diferente. Enquanto Valentina permanecia na sua posição, os olhos atentos de quem observava todo o cenário. A tensão na cabine de primeira classe só aumentava. Clarice, a tripulante responsável, respirava fundo. Seus dedos quase formavam uma mandíbula apertada, enquanto tentava manter a compostura, presa entre o protocolo e a sua própria compreensão do que era justo. Ela sabia que fazer valer a política de reserva, ou desrespeitá-la, era uma decisão que poderia respingar na sua carreira, mas também carregava o peso de um conflito maior, de uma estrutura que perpetuava privilégios antigos. Naquele momento, Helena, com sua expressão de triunfo, ajustou a bolsa Louis Vuitton e virou o rosto para suas vizinhas, sussurrando com um sorriso satisfeito. Quem manda ser rude e cabeça dura, hein? Seu tom de voz, embora baixo, tinha toda a intenção de provocar, de mostrar que tinha controle sobre a situação. Ao seu lado, uma mulher de pele clara e cabelos cacheados, também usuária de primeira classe, riu com um sorriso cúmplice. Ela que se dane, né? Aqui é nossa vez de brilhar, e se precisar, manda ela se virar. Essas palavras, embora sussurradas, reverberavam como uma confirmação de que o privilégio podia ser reforçado com um simples olhar
ou um comentário por trás das costas. No entanto, do outro lado da cabine, Valentina não se deixou abalar. Seus olhos azuis, calmos, refletiam uma determinação silenciosa, uma força conquistada ao longo de anos de luta por espaço e dignidade. Ela sabia que a batalha não era apenas pelo assento, mas contra as estruturas invisíveis que marginalizam quem é considerado diferente. E, acima de tudo, tinha consciência de que sua presença ali, naquele momento, era uma afronta direta a um sistema arraigado no Brasil e nos Estados Unidos. Um sistema que ainda trata certas cores de pele e origens como menos merecedoras, de respeito e prioridade. Clarice tentou novamente, desta vez mais suave, mas insistentemente. Senhora Almeida, posso te oferecer uma alternativa na classe executiva, com todas as comodidades. Assim podemos evitar qualquer transtorno. Ela sabia que sua proposta era uma tentativa de manter a paz, de evitar o escândalo, porém, Valentina respondeu com firmeza. A reserva foi feita corretamente, e sigo minha política de viagens. Não vou me mover, por respeito às minhas regras exatamente como estão. Sua fala, tranquila, ganhou a atenção de alguns passageiros que, embora tivessem ouvido, preferiram assistir ao espetáculo com um olhar de admiração ou desconforto. A situação começava a fermentar na atmosfera da cabine. Nos bastidores, a equipe de terra, de olho na movimentação, já enviava mensagens às chefias, enquanto o comandante do voo, Marcos Oliveira, permanecia seguindo de perto o desenrolar dos acontecimentos. Ele, que tinha décadas de experiência na aviação brasileira, entendia bem as implicações. Uma cena como aquela poderia se transformar numa crise de proporções internacionais, com repercussões financeiras e de imagem, se não fosse manejada com cuidado. Mas, por enquanto, ele preferia manter-se à margem, aguardando qual seria o próximo passo. De repente, uma voz forte veio da cabine, cortando o silêncio tenso. Foi Heleno, um senhor de idade, que se destacou por sua expressão serena, mas carregada de indignação. Isso é uma vergonha. No Brasil, a gente conhece bem esse tipo de coisa. A gente luta contra isso desde sempre, cansa, sabe? Não dá para aceitar que ainda façam isso com alguém só por sua cor de pele. E suas palavras, embora dirigidas a quem estivesse por perto, fizeram eco por toda a cabine, despertando uma espécie de reflexão silenciosa entre os demais passageiros. Na sala de embarque, a equipe de solo também acompanhava o que acontecia com atenção. Um dos supervisores, João, sussurrou a um colega. Se essa confusão gerar hambúrguer na mídia, a gente vai ter uma baita dor de cabeça, hein? Afinal, aquilo que era para ser uma rotina virou um escândalo. Sua preocupação era compreensível, considerando que empresas brasileiras de aviação, embora acostumadas a lidar com desafios, precisam de um delicado equilíbrio entre política interna e estratégia de imagem. Um erro ali poderia custar milhões de reais em prejuízo de reputação. Voltando ao interior da aeronave, Valentina, com sua postura firme, sabia que não podia ceder. Seus olhos cruzaram com os de Clarice por um instante, e ela deixou claro, com seu olhar, que aquela resistência não era arrogância, mas uma afirmação de seus direitos. E, ao mesmo tempo, naquela sala de embarque, uma equipe de advogados e assessores de direitos humanos já revisava seus próximos passos. Uma estratégia de cobrança, de publicidade e de pressão pública. Afinal, em um Brasil onde o racismo ainda é uma questão presente, cada ato de resistência de uma pessoa negra se torna uma pequena vitória. Um lembrete de que a mudança precisa acontecer e que ela tem voz. Na cabine, Clarice, sentindo a pressão do momento, respirou fundo. Seus dedos pareciam querer digitar algo na tela do tablet, mas ela resistiu. Sabia que qualquer decisão precipitada poderia agravar ainda mais o conflito. Então, em um último esforço para evitar o pior, ela se aproximou mais uma vez, sob a tentativa de soar gentil, embora sua voz revelasse um leve tom de pressão. Senhora, por favor, reflita.
Essa é uma situação que podemos resolver com tranquilidade aqui na aeronave ou podemos gerar uma crise maior. A minha proposta de um assento na executiva também é uma solução. O que acha? Valentina, com um sorriso sereno, respondeu: Agradeço, mas minha reserva foi feita corretamente e cumprida. Não tenho o menor interesse em mudar. Meu lugar é esse. Sua fala, carregada de dignidade, reforçou sua posição e fez com que alguns passageiros presentes demarcassem um silêncio de respeito. Neste momento, a tensão criou um espaço onde as palavras não ditas e os olhares carregados de significado revelaram que aquele era apenas um capítulo numa batalha maior. Aquela história era mais do que um simples assento de avião. Era uma luta contra o racismo estrutural, contra o privilégio que insiste em permanecer invisível, mas que às vezes revela seu rosto mais cruel nas pequenas ações do dia a dia. A cena na cabine de primeira classe permanecia tensa, como uma tempestade, prestes a desabafar. Valentina, com a postura ereta e os olhos fixos na janela, sentia o peso de toda aquela situação, não apenas por ela, mas por milhares de brasileiros que ainda enfrentam, diariamente, as mesmas batalhas de reconhecimento e respeito. Apesar do silêncio momentâneo, o clima carregado de expectativas, olhares e sorrisos disfarçados continuava a desenhar uma narrativa de resistência silenciosa, que ia além do simples ato de não ceder o assento. Era, na verdade, uma afirmação de direitos, uma resposta silenciosa ao racismo institucional, que insiste em esconder sua face mais cruel sob a máscara do luxo e do status. Clarice, a aeromoça, respirava fundo, lutando contra a própria hesitação. Sabia que uma decisão de forçar a saída de Valentina poderia gerar uma crise de maior proporção, envolvendo mídia, redes sociais e uma pressão pública que ela não tinha como ignorar. A mulher de pele clara ao seu lado, Helena, ainda, observava com um sorriso satisfeito, enquanto cochichava com a amiga. Ela que se dane, aqui quem manda sou eu e a companhia. A frase carregava o ar de intocabilidade de alguém que acostumou a estar acima do bem e do mal, e que por anos usufruiu de privilégios conquistados às custas de quem tinha a pele mais escura ou a origem pobre. No outro lado, Valentina mergulhava em pensamentos. Sua cabeça trabalhava rápido, planejando seus próximos passos. Ela tinha a certeza de que não estava ali apenas por uma reserva de assento, mas por uma causa maior. A luta contra o racismo, a desigualdade social e a exclusão estrutural que assola o Brasil. Seus olhos, que antes podiam parecer calmos demais, agora brilhavam com uma centelha de esperança e determinação. Ela não ia permitir que a tentassem humilhar ou expulsar, sem que uma resposta fosse dada. Clarice, após mais alguns segundos de silêncio, se aproximou novamente, desta vez tentando uma abordagem mais diplomática. Seus olhos refletiam uma mistura de nervosismo e decisão. Senhora Almeida, sabemos que essa situação não é nada confortável e quero ajudar a resolver, isso de forma pacífica. Posso oferecer uma alternativa na classe executiva com todas as comodidades, sem precisar passar por esse constrangimento. Assim evitamos um escândalo maior. Entretanto, Valentina fixou seu olhar nela e respondeu, com calma, mas firme. A reserva foi feita de acordo com todas as regras. Podemos resolver isso agora, ou podemos esperar. Mas a minha decisão foi tomada. Meu lugar é aqui, comigo. A resposta, isso ficou claro para todos, carregava uma força que transcendia o mero ato de se sentar. Era uma resistência silenciosa ao preconceito, uma afirmação de que ela não iria se calar ou aceitar discriminação por sua cor de pele. A cena, silenciosa, tornou-se um símbolo de uma luta que não dá sinais de se apagar tão cedo no Brasil. Uma luta por dignidade, por reconhecimento e por justiça. Nos bastidores, os outros passageiros atentos começavam a perceber a gravidade da situação. Alguns trocaram olhares de solidariedade, enquanto outros, mais desinformados,
simplesmente observavam, fascinados por aquilo que parecia uma batalha, de classes, raças e privilégios ali no céu, ao alcance de um gesto de coragem. Um senhor de cabelos grisalhos e rugas ao redor dos olhos comentou baixinho para o acompanhante: "No Brasil, a gente já passou por isso muitas vezes. Agora parece que essa história se repete, e em pleno século XXI." Sua voz, carregada de resignação, ecoou na cabeça de quem o ouvia, como uma lembrança de que a luta contra a discriminação nunca termina. Ela precisa de coragem contínua. Enquanto isso, do lado de fora, a equipe de solo e os responsáveis pelo voo acompanhavam tudo com atenção. O supervisor de voo, João, atento às manifestações silenciosas e às reações nas redes sociais, alertou sua equipe por mensagem: "Se essa confusão virar manchete, podemos perder a credibilidade. Precisamos agir com cautela e dentro da lei." Ele sabia que a imagem de uma brasileira negra sendo humilhada no voo de uma grande companhia aérea poderia gerar uma crise que chegaria ao nível de uma discussão nacional. Por isso mesmo tentava equilibrar entre o protocolo e o que era moralmente correto. Na cabine, Valentina, com a mão firme segurando o bilhete e o cartão Platinum, sabia que aquele momento era um ponto de virada. Sua postura, que parecia calma e serena, carregava uma força secreta. Ela era uma representante de uma geração de brasileiros que ainda luta pelos seus direitos, que desafia o sistema e que cada dia busca seu espaço com coragem e dignidade. Depois de alguns minutos de silêncio, Clarice tentou novamente, desta vez mais comedido: "Senhora, podemos oferecer um assento na classe executiva, com conforto equivalente, e assim evitar qualquer problema maior." Mas Valentina, com um sorriso tranquilo, respondeu: "A reserva foi feita corretamente. Eu segui todas as regras. Não vou me mover." Sua voz calou qualquer tentativa de argumentação imediata, deixando clara sua posição. Tudo aquilo que parecia ser uma simples disputa de assento tinha se transformado numa demonstração explícita de resistência e de denúncia contra uma sociedade que ainda mantém suas raízes profundamente marcadas pelo preconceito. Naquele pequeno espaço do avião, a luta pelo respeito, pela igualdade e pela justiça se acentuava como um farol de esperança para muitos brasileiros que ainda enfrentam discriminação todos os anos, nas ruas, nos empregos e em espaços de poder. A atmosfera na cabine continuava carregada, como se o próprio ar estivesse pesado de uma expectativa que não se resolvia. Valentina, com seus olhos calmos e decisão inabalável, permanecia sentada, enquanto Clarice, a aeromoça, tentava mais uma vez negociar uma solução que pudesse evitar escaladas. A hesitação da equipe, os olhares de reprovação ou de compreensão entre os passageiros e o silêncio tenso criaram uma cena que parecia um espelho nítido das contradições do Brasil, um país de potencial, mas também de profundas desigualdades ainda por serem enfrentadas. Ao lado dela, Helena, com seu sorriso de superioridade, cruzou as mãos, como quem reafirmava que seu privilégio era intocado. "Sabe, minha filha", disse ela, com um tom que misturava condescendência e desprezo, "a gente aqui é cliente, há décadas, e a nossa história vale mais do que qualquer birra de uma jovem que acha que pode tudo só por causa de um cartão de plástico." Essa frase, embora dita em um sussurro, tinha a intenção de reforçar a ideia de que, naquele espaço, ela era a dona, e que Valentina deveria estar à altura de sua posição de privilegiada. De outro lado, alguns passageiros, mais atentos e sensibilizados com a situação, trocavam olhares de solidariedade ou de indignação silenciosa. Um jovem de óculos, de pele morena, que se apresentaria mais tarde como estudante de direito, virou-se discretamente para uma senhora de idade e cochichou: "Aqui não é só um voo, é uma luta. A gente não pode ficar calado quando vem um desrespeito assim acontecendo na nossa frente." Outro, com uma expressão de desagrado, retrucou: "Isso ainda existe nesta época?
Uma pessoa não pode simplesmente ocupar seu lugar? É uma vergonha. Essas palavras ecoavam uma verdade que muitos brasileiros ainda sentem no cotidiano: que o racismo estrutural e a exclusão continuam presentes em vários aspectos da vida, mesmo que as vozes de resistência cresçam a cada dia. No centro da turbulência, Valentina respirou fundo, refletindo sobre o que aquela cena representava. Ela sabia que, além do episódio particular, aquilo simbolizava uma batalha maior. Uma luta pela dignidade de todos que, por questões de cor, origem ou condição social, ainda enfrentam portas fechadas, limites invisíveis e preconceitos velados. Sua postura era de resistência silenciosa, mas sua alma pulsava com a força de quem sabe que a mudança só acontece quando as pessoas se recusam a aceitar o que lhes é imposto. Clarice, percebendo que tinha esgotado suas tentativas de negociação, decidiu agir com cautela. Aproximou-se novamente, a voz baixa, tentando manter a compostura. Senhora Almeida, peço gentilmente que considere minha proposta de uma alternativa na área executiva. Assim, podemos evitar uma situação desagradável para ambas as partes. O que acha? Valentina sorriu com serenidade. A reserva que fiz foi realizada dentro do procedimento correto e cumprido à risca. Não há motivo para que eu me desloque ou deixe de ocupar meu lugar legitimamente reservado. Suas palavras, mais do que uma resposta, eram um símbolo de sua luta por respeito e por reconhecimento. O silêncio que se seguiu foi quase ensurdecedor. Alguns passageiros, incrédulos com a determinação de Valentina, trocavam olhares entre si. Um senhor ao lado dela balançou a cabeça lentamente, murmurando: ainda bem que ela não se deixou humilhar. Aqui no Brasil, a gente luta contra esse tipo de coisa todo dia, né? Sua frase, carregada de resignação, despertou sentimentos diversos entre os presentes: solidariedade, vergonha ou até impotência diante de uma situação que parecia antiga, mas que teimava em se repetir. Enquanto isso, nas áreas de comando da aeronave, os responsáveis percebiam que o episódio tinha potencial para se transformar num escândalo nacional. O comandante Marcos, com sua experiência de décadas na aviação brasileira, acompanhava tudo de perto, com o olhar atento. Ele sabia que uma cena tão carregada de emoção, se exposta às redes sociais ou à mídia, poderia gerar uma crise de imagem para a companhia. Por isso, tentava de modo discreto orientar sua equipe a agir com prudência, equilibrando o protocolo profissional com a sensibilidade necessária a um momento tão delicado. De repente, uma voz mais forte quebrou o silêncio. Era João, um outro tripulante com experiência em grupos de proteção ao consumidor. Se essa história vingar e virar uma notícia, vai ser uma vergonha nacional. Temos que agir com cuidado e dentro da lei, senão vamos perder credibilidade. Sua preocupação era válida, pois o Brasil ainda convivia com muitas histórias de discriminação explícita ou velada, que precisavam de respostas firmes e ações corajosas para mudar o cenário. Ao lado de Valentina, uma questão maior começava a se desenhar. Sua postura de firmeza e coragem estava se tornando um símbolo. Ela sabia que aquilo não era uma batalha única, mas uma luta diária de resistência contra um sistema que ainda insiste em marginalizar quem é diferente. Para ela, aquele assento era mais do que um lugar confortável. Era uma declaração de que a dignidade deve estar acima de qualquer privilégio injusto. Depois de alguns minutos, Clarice, com um sorriso que tentava parecer amigável, fez mais uma tentativa. Senhora, posso lhe oferecer um assento na classe executiva, com todas as comodidades necessárias. Assim, evitamos maiores incômodos e transtornos. Mas Valentina, permanecendo firme, respondeu: a reserva foi feita corretamente, e eu não vou me mover. Meu direito é esse, e não vou abrir mão dele. Sua recusa, carregada de esperança e resistência, parecia uma chamada para uma reflexão mais profunda entre todos os que assistiam à cena. O silêncio na cabine de primeira classe permanecia quase completo.
marcado apenas pelo sussurro baixinho de alguns passageiros que ainda acompanhavam a cena com atenção. Valentina, com sua postura ereta e olhos firmes, sentia a força de sua atitude reverberando além daquela sala de embarque e voo. Ela sabia que, naquele momento, não estava apenas lutando por um assento, estava afirmando seu direito de existir, de ocupar seu espaço com dignidade, desafiando um sistema que tenta invisibilizar quem é diferente. Clarice mais uma vez se aproximou, com a tentativa de manter a postura profissional, embora seus olhos revelassem o conflito interno. Senhora Almeida, quero reforçar que podemos oferecer uma alternativa na classe executiva, garantindo todo o conforto que a senhora merece. Não seria melhor evitar um constrangimento? Valentina, com um sorriso sereno, respondeu: a reserva foi feita de acordo com o procedimento e não tenho intenção de mudar de lugar. Meu direito de estar aqui é legítimo. Sua fala firme foi uma intervenção direta na narrativa de exclusão. Uma declaração de que ela não aceitaria o preconceito como norma. No ambiente ao redor, alguns passageiros mais observadores começaram a trocar palavras, rompendo o silêncio de maneira sincera. Um jovem de pele escura com um celular na mão virou-se para uma mulher ao seu lado e comentou: olha só, ela está lutando por ela, mas significa que todos nós também temos que lutar contra isso, né? Outros, mais discretos, balançaram a cabeça, refletindo sobre a história que estavam testemunhando ali, bem no céu, entre o sonho e a realidade de uma sociedade ainda marcada por desigualdades. No chão, a equipe de terra da companhia, coordenada pelo gerente do aeroporto, rastreava o que acontecia na cabine via um painel de controle, até que algum movimento mais drástico se tornasse inevitável. O comandante Marcos, com sua experiência de décadas, sentia na pele o peso da responsabilidade. Ele sabia que aquilo podia se transformar numa crise de reputação para a empresa, algo que poderia alcançar proporções ainda maiores se a situação escapasse do controle. Por isso, reforçou sua orientação silenciosa à equipe a manterem a calma, observando de perto cada movimento. Nos bastidores da aeronave, uma equipe de advogados e profissionais de comunicação já estavam em alerta máximo. A advogada de direitos civis, doutora Camila, acompanhava tudo por videoconferência, pronta para orientar os próximos passos. Essa situação foi um ato de resistência, mas também uma oportunidade de mostrar que o Brasil precisa mudar urgentemente. Ela comentou com os colegas: vamos preparar uma estratégia para fortalecer a narrativa de que a discriminação não tem espaço na nossa sociedade, muito menos dentro de uma empresa que se sente moderna. Enquanto isso, Valentina continuava firme, consciente de que sua postura de resistência era também uma denúncia silenciosa contra uma sociedade que, apesar de avanços, ainda insiste em tratar seus cidadãos de maneira desigual, principalmente aqueles que carregam marcas de sua história de exclusão. Seus olhos cruzaram com os de Clarice novamente, e ela deu um sinal mudo de que permanecia irredutível. Sua mão, firme ao segurar o bilhete, era um símbolo de resistência silenciosa, de esperança de que dias melhores possam vir, mesmo nas alturas de um voo que parecia estar no centro de uma luta maior. Pela cabine, uma senhora mais idosa, de pele clara e cabelos brancos, observou tudo com atenção. No próximo banco, um estudante de direito também assistia com fascínio, refletindo: isso ainda acontece no Brasil e no mundo. A gente vive numa sociedade de privilégios onde muitos se sentem donos de tudo, inclusive do espaço alheio. Outros, ao ouvirem o diálogo, cochicharam entre si, reforçando a ideia de que, mesmo no século XXI, a luta por direitos ainda requer coragem. De repente, uma voz mais severa quebrou o silêncio mais uma vez. Era o comandante Marcos, que decidiu entrar na conversa de forma direta, mostrando que a responsabilidade de manter a ordem cabia a ele. Senhora Almeida, compreenda que, em respeito às normas da companhia, peço que aceite uma alternativa na classe executiva.
Caso contrário, serei obrigado a solicitar intervenção da segurança do voo. Valentina, com a calma que já virou, sua marca registrada, respondeu: Senhor comandante, minha reserva foi feita corretamente. Eu escolhi meu assento. Paguei por ele. E tenho o direito de estar aqui, assim como qualquer outro passageiro. Sua fala, clara e dura, parecia uma demonstração de que ela não iria recuar diante de qualquer tentativa de humilhação. O comandante olhou para ela por alguns segundos e, satisfeitos com sua postura, tentou equilibrar a situação. Entendo, senhora Almeida. Nossa intenção aqui é garantir a sua segurança e o conforto de todos os passageiros. Podemos oferecer uma alternativa e espero que possa reconsiderar. Mas ela manteve sua posição, firme, com o olhar fixo. A minha reserva é válida. Não vou abrir mão do lugar que paguei e que me foi garantido pelas regras. A cena mostrava um Brasil que ainda luta contra a desigualdade e o racismo, mas também revela uma força silenciosa, a de quem se recusa a aceitar a injustiça, mesmo sob pressão. Naquele momento, Valentina se tornava símbolo de resistência, não apenas naquele voo, mas de toda uma geração que busca construir uma sociedade mais justa, onde o espaço e o respeito sejam direitos de todos, sem distinção de cor, origem ou posição social. O clima na cabine de primeira classe permanecia carregado, como uma nuvem carregada prestes a desabar. Valentina, com sua postura firme e olhos calmos, segurava seu espaço, consciente de que aquela batalha simbolizava algo maior do que ela mesma. Ela sabia que, naquele momento, enfrentava uma estrutura que ainda insistentemente tentava silenciar e excluir aqueles que carregam histórias, culturas e cores diferentes. Cada olhar ao seu redor carregava um peso de esperança e indignação silenciosa. Sua resistência, embora silenciosa, ecoava naqueles que assistiam e sabiam que, no Brasil, ainda há muito por fazer nessa questão. Clarice, a aeromoça, tentava, mais uma vez, estabelecer um diálogo diplomático. Sua voz, embora controlada, carregava o nervosismo de quem sabia que uma decisão precipitada poderia transformar aquela cena num escândalo de repercussão nacional. Senhora Almeida, ela falou tentando apaziguar. Também podemos oferecer uma alternativa na classe executiva, com toda a comodidade que a senhora merece. Assim podemos evitar qualquer constrangimento maior para ambas as partes. Valentina, com um sorriso tranquilo, respondeu: A reserva foi feita de acordo com todas as regras. Não vou me mover. Meu lugar foi garantido por minha compra e pelo procedimento correto. Não há motivo para mudar. Sua fala, além de uma afirmação de seus direitos, era um pequeno ato de resistência contra a lógica de exclusão que ainda permeia muitas estruturas brasileiras. Alguns passageiros começaram a troçar, outros a refletir. Um jovem de pele morena e óculos cochichou para quem estava ao seu lado: Olha só, ela tá lutando mesmo, hein? Temos que ficar atentos a isso. Não podemos aceitar esse tipo de coisa no nosso país. Uma senhora de cabelos brancos, assustada, comentou baixinho: Isso aqui é Brasil, né? Ainda tem muito racismo escondido atrás de aparências de modernidade. Essas pequenas frases, embora discretas, revelavam uma consciência crescente de parte da sociedade brasileira de que a luta contra o racismo e a desigualdade não é só de uma pessoa. É de toda uma nação que precisa se reorganizar, devolver direitos e mudar velhos exemplos de privilégios. No chão da aeronave, a equipe de solo também acompanhava o que acontecia com atenção, pronta para agir de acordo com o que fosse decidido. João, um supervisor de operações, falou com seu colega por mensagem: Se essa história vingar e virar manchete, a nossa reputação vai para o espaço. Temos que agir com cautela, dentro da lei, para evitar maiores danos. João sabia que qualquer erro de conduta poderia ampliar ainda mais o escândalo, atingindo não apenas a imagem da companhia, mas também a percepção pública do Brasil, um país que luta contra um passado e um presente
marcados por desigualdade racial. Na cabine, enquanto isso, Valentina se mantinha firme. Sua cabeça, cheia de pensamentos, refletia sobre a importância daquele momento. Ela não era só uma mulher lutando pelo seu assento, mas uma representante de milhões de brasileiros que ainda precisam romper barreiras invisíveis. Sua postura de resistência tinha o potencial de inspirar ações maiores, de estimular debates necessários num país que vive uma transformação social lenta, mas incessante. Clarice, percebendo que suas tentativas de convencimento não estavam surtindo efeito, resolveu tentar um último apelo. Aproximou-se de Valentina, num tom mais calmo, mais gentil, ainda assim carregado de uma certa urgência. Senhora Almeida, posso lhe oferecer um assento na classe executiva, completo com todas as comodidades, para que não precise passar por qualquer transtorno. Assim evitamos qualquer tipo de constrangimento e a situação fica resolvida. Mas Valentina, com sua calma habitual, respondeu com um sorriso decidido. A reserva foi feita corretamente. Meu lugar é esse e não vou abrir mão dele por causa de um preconceito que insiste em tentar me derrubar. Sou legítima aqui, tanto quanto qualquer outro. Sua fala carregava uma força silenciosa, uma afirmação de que ela não aceitará a exclusão, nem tampouco a humilhação. O momento virou uma espécie de espelho da sociedade brasileira, onde as lutas de resistência continuam, muitas vezes invisíveis, mas muito presentes. Cada palavra, cada gesto de Valentina reforçava que a disputa não era apenas por um espaço físico, mas por dignidade, por respeito e por reconhecimento. Uma luta que, apesar de antiga, nunca deixou de existir, e que, com coragem, ainda busca um espaço para se fazer ouvir. O silêncio no interior da cabine de primeira classe atingiu seu ápice. Todos os olhares estavam fixos em Valentina, que permanecia sentada, com a postura firme, como uma rocha inabalável. Sabia que aquele momento era mais do que um simples conflito de assentos, era uma batalha simbólica. Uma luta pelo direito de existir com dignidade num país que ainda carrega marcas profundas de desigualdade e racismo. O comandante Marcos, observando a cena com atenção, sentia na pele a responsabilidade. Decidido, ele deu um passo à frente, com a autoridade adquirida ao longo dos anos, e falou com voz firme e clara. Senhora Almeida, peço que reconsidere nossa proposta de uma alternativa na classe executiva. Se persistir na sua recusa, terei que solicitar a intervenção do segurança do voo. Valentina o olhou com uma mistura de respeito e resistência. Comandante, minha reserva foi feita corretamente e de acordo com todas as regras. Meu direito é esse, e não vou abrir mão dele por uma tentativa de discriminação. Sua fala, embora calma, guardava uma força silenciosa, como um grito de resistência de uma sociedade que ainda precisa superar seus velhos fantasmas. Clarice, percebendo que o momento era de decisão definitiva, se aproximou ao máximo, triste, incapaz de esconder sua angústia. A atmosfera parecia carregada de uma importância ímpar. Um voo comum, transformado numa arena de luta por direitos básicos. Alguns passageiros, já começando a fazer vídeos ou registrar a cena com seus celulares, percebiam ali uma oportunidade de mostrar o quanto o Brasil ainda precisa evoluir. Um jovem de pele escura, que se apresentaria posteriormente como ativista social, comentou baixinho: "Isso aqui é Brasil demais. Ainda tem muito para melhorar." Mais um pouco, e a cena ia para as telas de todos os dispositivos conectados ao mundo. Na cabine, a tensão era palpável. Uma mistura de medo, esperança, indignação e determinação. Os olhares de Valentina cruzaram com os de Helena, que agora já não tinha mais a mesma expressão de vitória. Estava, sim, com um sorriso satisfeito, mas uma inquietação começava a emergir por trás da máscara de superioridade. Na verdade, ela sabia que aquele episódio estava assinalando algo maior: o conflito entre privilégios arraigados e as lutas por equidade que se expandem por toda a sociedade brasileira. O silêncio, que parecia uma eternidade,
foi quebrado por uma voz inesperada. Era o próprio comandante Marcos, agora de forma mais contundente. Terei que solicitar a ajuda da equipe de segurança do voo. Gostaria que todos os envolvidos colaborassem para que essa situação seja resolvida dentro da lei. Peço a compreensão de todos que mantenham a calma. Valentina, então, levantou-se lentamente, sem perder a dignidade, e respondeu com firmeza, num gesto que parecia um protesto. Silencioso. Não tenho problema em aguardar o apoio da segurança, mas reitero que meu direito está garantido por lei. Sua postura, conciliadora, era também uma afirmação de indignação. Ela não iria ceder. Nesse momento, a cena atingiu um ponto crucial. Uma mulher sentada na fileira ao lado, de pele clara e cabelos castanhos, começou a aplaudir baixinho, em sinal de apoio silencioso. Outras pessoas, percebendo a força daquele ato, também começaram a fazer o mesmo. Pode parecer pouco, mas naquele contexto, era uma força que reverberava por todo o voo, uma demonstração de que a resistência, mesmo silenciosa, é uma arma poderosa de mudança. Do lado de fora, a equipe técnica da aeronave, com seus treinamentos e experiências, preparava-se para uma tomada de decisão. O voo, até então, parecia uma metáfora de uma sociedade que ainda precisa avançar. E apesar das pressões, Valentina manteve-se firme, com a cabeça ereta, com a certeza de que seu ato de coragem estaria ajudando a abrir pequenas janelas para uma esperança maior. Finalmente, o comandante deu uma última palavra. Sua voz, agora, carregava uma dose de imposição, mas também de respeito. Se a senhora não aceitar nossa proposta de uma alternativa na classe executiva, teremos que fazer cumprir a lei e solicitar o auxílio da equipe de segurança. Peço que pense, com calma, e reavalie sua posição. Valentina respondeu com os olhos fixos nele. Comandante, minha reserva é válida, meu direito é legítimo. Não vou abrir mão dele. Se for necessário, aguardo a intervenção, sabendo que estou fazendo o que é justo. Sua fala final foi uma afirmação de coragem e dignidade, uma mensagem que ressoaria muito além daquele voo. E assim, o que parecia uma simples disputa por um assento virou símbolo de uma luta mais ampla. Uma luta de resistência, de afirmação de direitos e de esperança de que o Brasil pode sim avançar rumo a uma sociedade mais justa, mais igualitária, onde o espaço é de todos, independentemente da cor, da origem ou do extrato social. Naquele instante, Valentina, de pé, segurando seu espaço com orgulho, tornou-se uma personagem de transformação. Uma representante das vozes que insistem em falar, que lutam por um amanhã melhor. E o voo seguiu, com todos os olhares, atentos àquela história de coragem, resistência e esperança, que começava a se espalhar pelos céus e pelas redes, como uma chama que nunca se apaga. O silêncio carregado na cabine parecia pesar uma eternidade. Valentina, com postura firme e olhos determinados, aguardava a resposta do comandante. Ela sabia que aquele momento era mais do que uma disputa por um assento. Era uma batalha simbólica, um teste de resistência contra um sistema que ainda insiste em marginalizar quem não se encaixa nos padrões tradicionais. Depois de alguns momentos que pareceram horas, o comandante Marcos deu seu veredicto com voz forte e carregada de autoridade. Senhora Almeida, considerando a situação e a sua postura, autorizo que permaneça em seu assento. Nosso objetivo é garantir a sua segurança e o seu direito, dentro dos limites da lei. Agradeço pela sua compreensão e colaboração. Sua decisão reafirmou que, apesar de toda a tensão, a resistência de Valentina havia prevalecido, não apenas naquele voo, mas como um símbolo de mudança. Ao ouvir isso, Valentina soltou um suspiro profundo, com um sorriso suave, ainda que emocionado. Seus olhos brilhavam com a certeza de uma vitória que, embora pequena na escala do mundo, era monumental no coração de quem luta todos os dias por direitos iguais. Ela manteve sua postura digna, um exemplo vivo de coragem e esperança, que,
certamente inspiraria muitos a seguir em frente. Os demais passageiros, que até então assistiam em silêncio, aplaudiram lentamente, alguns de pé, outros sentados, mas todos com um reconhecimento silencioso de que aquela cena tinha ultrapassado o apoio individual e se transformado em uma luta coletiva. Uma jovem de pele escura, que tinha acompanhado tudo com atenção, virou-se para a acompanhante ao lado e sussurrou. Hoje, ela ganhou uma batalha, mas na nossa história ainda temos muitas por vir. Precisamos continuar lutando. Essas palavras foram ecoando na cabeça de quem as ouviu, reforçando o que já era sabido, que o Brasil ainda vive uma disputa constante por sua alma, por sua justiça. O comandante Marcos, após tomar sua decisão, retornou ao seu posto, consciente de que todos ali, tripulantes, passageiros e representantes da sociedade, presenciarem um momento de resistência. Uma resistência que denuncia o racismo estrutural, que desafia os privilégios acostumados a dominar, que reafirma que o direito às vozes e espaços legítimos deve prevalecer acima de preconceitos. Valentina, agora sentada em seu assento, sentia uma mistura de alívio e esperança. Sabia que aquele episódio era uma semente plantada num terreno que ainda precisa de muitos cuidados, mas que, se cultivada com coragem, poderia florescer em mudanças reais. Ela se lembrou das muitas brasileiras e brasileiros que, ainda hoje, lutam contra a desigualdade, a discriminação e a invisibilidade, e sentiu-se conectada a essa corrente de resistência que nunca deve se apagar. Naquele voo, naquela altura, de céu e nuvens, uma pequena guerra tinha sido vencida, mas a luta contra a injustiça continuava. Por onde quer que andem, as vozes de coragem e resistência ecoarão, reforçando que cada ato de coragem, por menor que pareça, é uma semente de transformação. E assim, ao chegar ao seu destino, Valentina saiu daquele voo com a cabeça erguida, honrando sua missão e seu direito de existir com dignidade. Porque, no Brasil e no mundo, a verdadeira mudança começa com a coragem de não aceitar o injusto e com a esperança de que dias melhores possam se tornar realidade para todos.